Olá e muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seu Sonho. Eu sou o professor Heitor Grilo, vou te dar em mais uma aula rumo à sua tão sonhada aprovação e certificação. Hoje para falar de um tema que a galera adora, né? Por que será? Hoje a gente vai falar sobre o vinho e sobre a cerveja. Então você vai ver como é que eles são feitos, o que eles precisam, né, para desenvolver, né, e como é que eles são constituídos. Então, eu preciso saber disso para minha prova? Pois é, você acredita que você já está me perguntando? Mas é por causa de um motivo, né? Que eles têm ambos algo em comum, que eu só vou falar isso na aula e você vai ver. Antes de começar, aqueles recados que o YouTube me obriga. Então, por gentileza, não esquece de me ajudar dando aquele like, se inscrevendo no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho. Caso queira, torne-se membro do canal ou nos ajude através do Pix e do botão Valeu. Não esquece, aqueles que são membros do canal, eles têm prioridade nas respostas, tá bom? Então nos ajude em relação a isso. E caso você precise, dá uma olhada na descrição do vídeo, tem muito material legal, inclusive meu WhatsApp pessoal, se você precisar de alguma coisa. Ou então pode até escrever no próprio YouTube ou mandar e-mail, como você preferir, tá bom? O meu e-mail e também o e-mail do Pix aqui é sonhosconquiste@gmail.com. Então vamos começar, né? Entre eles, a gente vai começar falando sobre a questão da cerveja, tá bom? A cerveja. Primeiro, você tem que saber que é o seguinte, a cerveja, pessoal, toda e qualquer cerveja, ela vai ter sempre 4 ingredientes. Eu estou falando daquela cerveja mais simples, né, que geralmente o pessoal leva no churrasco, né, e depois toma daquela mais cara, na verdade. Sabe aquela básica, aquela cerveja que eu não posso falar a marca? Então, aquela vai ter esses 4 ingredientes. Agora, aquela outra que todo mundo quer beber, também vai ter os 4 ingredientes sempre. Então, quais são? Água, lúpulo, que eu já vou falar o que é, a levedura e também o malte. Você tem que decorar esses 4. A cerveja, pessoal, uma das bebidas mais antigas que a gente tem conhecimento. Ela foi feita ali por volta de 5.000 anos antes de Cristo. Olha só que bacana, né? Então, no Egito Antigo, o pessoal já bebia cerveja. Bom, o que são as leveduras que tanto se fala? Levedura, pessoal, nada mais é do que micro-organismos que vão atuar naquele processo ali da fermentação, tá bom? E isso é muito essencial, porque eles que vão fazer a liberação ali de oxigênio, de CO2, tá? Durante o processo químico ali que toda a levedura faz. Bom, o lúpulo nada mais é do que uma flor, tá bom? E ela, além de dar a aromatização e tudo mais, ela que vai ajudar também a conservar. Lembra que a gente falou na última aula sobre a conservação de alimentos? Essa é uma forma de você conservar a sua bebida, então o lúpulo é essencial. Heitor, e o malte? Bom, o malte, aí sim vem as variedades de cerveja que a gente conhece, tá? Além da água, a água também, pronto, é outro critério aí que dependendo da região, dizem que faz diferença. Mas o malte em si, aqui você tem vários tipos. Bom, na sua grande maioria é feita de cereais, tá? Só que entre os cereais há também outros tipos, tá? Os mais conhecidos, o trigo, né? Você deve conhecer bem, o milho e até mesmo o arroz. Lembrando que a cerveja em si, ela pode ser tanto artesanal quanto industrializada. Artesanal é aquela que o pessoal faz em pequenos locais, pequenos produtores, alguns casos até mesmo domésticos, né, hoje em dia. Mas as industriais são aquelas em larga escala, aquelas marcas que todo mundo conhece, tá bom? Então a cerveja é feita dessa forma. Quais são as etapas da cerveja? Em primeiro lugar, existe a maltagem, tá? Onde os cereais são adicionados em um grande tanque e depois eles são torrados, beleza? Depois existe a braçagem. Então, o que é braçagem? É quando os cereais eles são triturados e depois eles vão acrescentando a água. Depois disso, eles vão e adicionam também o lúpulo que a gente viu agora há pouco o que era. Depois, aí sim vem o processo, né, tão importante, que é quando eles acrescentam a levedura. Heitor, o que acrescenta a levedura, o que vai acontecer? A fermentação, tá? Mas por que, Heitor, que é tão importante você falar tanto aí da fermentação? Pessoal, presta atenção. É na fermentação que ocorre um processo que é fundamental por vários motivos. Entre eles é quando o açúcar que está ali inserido, ele se transforma em álcool. Ah, então, o grande segredo das bebidas alcoólicas é justamente pegar o açúcar, acrescentar a levedura e transformar em álcool, tá? Então, todas as bebidas que a gente bebe, que tem esse álcool, é nesse processo, tá bom? E a cerveja
é mais uma delas, tá? Então você tem que saber isso, que existe fermentação, existe a acrescentação da levedura no processo da fermentação, transformando o açúcar em álcool, beleza? Depois ocorre o processo de maturação, onde a bebida é resfriada e aí ela deixa em repouso, justamente, né, para você ter a separação de algum resíduo e tudo mais. Depois, claro, tem a filtragem, justamente para você ver, né, e beber realmente uma bebida ali sem nenhum resíduo e tudo mais. Depois, o famoso envase, que é simplesmente pegar a bebida, né, e depois, né, colocar aonde ela vai ser vendida, seja ela em garrafa, seja em lata, enfim, aí depende aí do fornecedor e da boa vontade aí de quem estiver vendendo, tá bom? E, por fim, a famosa pasteurização. Pô, Heitor, de novo vai ter pasteurização? De novo, tá bom? A cerveja também corre esse processo. O que é pasteurização? Vamos relembrar? É quando a gente aquece e resfria justamente para dar aquele choque térmico, aquele confronto ali de temperaturas e nesse processo a gente consegue matar os micro-organismos, tá bom? Fazendo com que ela preserve ali justamente por mais tempo. E claro, né, a embalagem que ela está, né, faz com que ela dure ainda mais. Beleza? Isso é muito legal. E o vinho, Heitor? Bom, durante o processo você vai perceber que ele tem muitas semelhanças com a cerveja. Obviamente, né, que o seu ingrediente originário, né, não é o que é nos cereais, e sim as uvas, né? Essa é a grande diferença. Então, primeiro no vinho, pessoal, você tem ali a colheita das uvas, que aí, né, cada um colhe em um certo momento, tá bom? Cada uva, cada tipo de uva, cada produtor vai escolher o momento ideal. Vai falar, bom, minha uva está no ponto que eu adoro para o meu vinho em determinado momento. Beleza. Como é que essa uva ela é recolhida? Ela é recolhida ou manualmente, né, por pessoas individualmente, ou então por máquinas ali que vão ali na plantação de uvas, nas parreiras e fazem a colheita, tá bom? De maneira mecânica. Depois, ocorre o processo de esmagamento, tá? Que você já deve ter visto, né? O pessoal triturando ali a uva. Justamente para quê? Para as cascas, elas serem rompidas, tá? E aí, com isso, você vai acelerar o processo de fermentação e também vai retirar, dependendo ali da uva, as sementes que estão lá, porque você não quer, né, ter uma semente de uva dentro da sua bebida. Depois ocorre a famosa prensagem, que é onde vai separar ali as cascas, né, e as sementes do suco em si, porque afinal a gente quer o suco da uva, a gente não quer, né, esses resíduos, a casca e nem a semente, beleza? Na hora de beber, a gente quer um líquido apenas. Heitor, mas a gente não bebe. O vinho nada mais é do que o suco da uva? Seria, se não fosse por um processo, o quê? Da fermentação de novo. Olha só que legal. Então eles pegam leveduras, tá? E acrescentam também. Heitor, na cerveja era assim. É verdade. E no vinho é a mesma coisa. E o que acontece? Você sabe, toda fruta ela também tem aquele sacarose, né? E ela nada mais é ali do que açúcar dentro dela. Tá? E aí, aquele açúcar natural que tem no suco da uva, ele acaba virando álcool, porque a fermentação é isso, a levedura ela consome aquele açúcar e transforma justamente em álcool e dióxido de carbono, tá bom? Por isso que fica aquelas bolinhas, inclusive, quando você acrescenta o vinho no seu copo, tá bom? Depois, eles pegam e colocam em tanques, tá? Geralmente são tanques de madeira, né? Se for ainda um vinho mais antigo, mas se for uma bebida, um vinho mais usual, aí eles colocam naqueles tanques de aço mesmo, tá bom? Depois tem o processo de transfega, que eles mudam o tanque para evitar a matéria orgânica e as bactérias. Então, às vezes, você precisa, em tempos ir mudando, nunca deixar ela parada. Depois tem o processo de clarificação. E ele aí depende muito do vinho, mas eles colocam numa temperatura fixa, tá? De acordo com a especialização ali do vinho e tudo mais. E depois o famoso amadurecimento. E aí, de acordo com cada vinho, é colocado por tempo específico em tanques de barris de carvalho ou de aço. E aí, pessoal, vocês não precisam entrar nesses pormenores. Mas, por exemplo, tem vinhos que só podem colocar em barris de carvalho, outros em barris que tenham determinada cor, outro que tenha uma determinada árvore, que aquele barril foi feito para passar o sabor para o vinho.
não precisa entrar nesses detalhezinhos, tá bom? E aí, você tem vinhos aí que tem que ficar 10, 20, 30 anos, tá, em barris. Enquanto outros, não, vão rapidinho já e são servidos. Tudo depende de quantidade e daquilo que o produtor quer, tá bom? E por fim, depois o engarrafamento, que eles simplesmente colocam, né, o vinho que foi feito em garrafas e deixam ali em repouso e tudo mais, até chegar aos supermercados ou até mesmo na sua casa. Beleza, pessoal? Então encerramos por aqui mais uma aula. Obrigado, tá, por ter assistido. Não esquecem do like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar no sininho. Caso queira, torne-se membro do canal ou nos ajude com o pixel o botão valeu. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e tenham entendido um pouquinho mais sobre vinho e cerveja. Boa sorte na sua prova de enseja, bons estudos e até o próximo vídeo. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.